Olá, gente querida, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do SignaCast, o podcast do Instituto Signativo sobre uma educação que faz sentir e que faz sentido. E hoje a gente está aqui com esse trio que a gente super admira. Na verdade, o trio está desfalcado hoje. A Karen não está aqui com a gente, mas nós estamos aqui super bem representados pelo Luiz, pelo Ricardo. Meninos, sejam muito bem-vindos. E eu queria que vocês, na verdade, se apresentassem para que eu não perca nenhum detalhe valioso sobre vocês. Então, diga lá, Ricardo, quem é você? Eu sou o professor Ricardo, do estado de Pernambuco, professor há 40 anos e, consequentemente, sempre na perspectiva de estar atento ao aprender a aprender. E é isso, ao longo dessas 4 décadas, fazendo alguma coisa que, de fato, seja importante para a educação. 4 décadas, hein? Rapaz, Foi ontem. dá dois de mim já. Dá 2 do Luiz. E você, Luiz? Quem é você? Quem sou eu na fila do pão? Eu sou um designer de aprendizagem. Com 16, 17 anos, eu percebi que eu queria fazer uma faculdade, só que essa faculdade ainda não existia, que eu queria estudar o futuro da educação. E aí eu achei que talvez se eu fizesse pedagogia, eu ia estudar coisas que não eram exatamente o que eu estava buscando. Então, desde 2018, eu faço uma pesquisa autodirigida em design de aprendizagem, que eu faço a junção da teoria do design criativa com aprendizagem. Então, hoje eu sou educador e crio experiências de aprendizagem para reaprender a aprender, para a gente redescobrir como resgatar o prazer no aprendizado. Que coisa boa e que prazer, né? E hoje a gente está aqui para falar exatamente sobre isso, sobre essa parceria do Instituto Signativo e a Reaprendiz. E eu queria que a gente começasse, assim, né, essa conversa sobre o começo. Olha que convite irrecusável. Eu queria que vocês contassem pra gente como surgiu a Reaprendiz, o que ela faz, do que ela se alimenta, como ela sobrevive. Conta pra gente. A Reaprendiz, ela nasceu em 2020. Já fazia 2 anos que eu estava nessa jornada de investigar educação. Então, na verdade, o meu plano inicial era fazer faculdade. Eu queria fazer uma faculdade que se chama Minerva, em que você viaja pelo mundo e você passa 6 meses em cada país. Meu sonho era conseguir uma bolsa para fazer essa universidade. E aí, nela, você cria o seu caminho dentro da faculdade. Você escolhe quais matérias você quer traçar. Aí, para entrar nessa faculdade, eu tinha que inscrever um projeto, um achievement, que eles chamam, né? Uma conquista. Sim. E aí eu pensei, vou criar um projeto e esse projeto vai ser o meu ingresso para poder entrar nessa faculdade, na Minerva. Aí eu comecei a Reaprendiz. Já fazia 2 anos que eu estava investigando sobre aprendizagem, sobre habilidades de vida, porque tudo isso começou no meu ensino médio, que eu senti que eu não estava desenvolvendo habilidades socioemocionais. E aí eu percebi que eu queria desenvolver autoconhecimento, comunicação, inteligência emocional, criatividade, aprendizagem. E aí eu comecei essa pesquisa. Tudo que eu ia aprendendo sobre esse tema, eu ia anotando e colocando em post-it. E meu quarto começou a ser um mural de post-it. Tudo que eu aprendia, Adoramos. eu colocava na parede. E aí, depois de 2 anos colando post-it pelo quarto, eu pensei, tá, agora eu vou ter que me inscrever nessa faculdade, então eu vou começar esse empreendimento de educação. E aí eu chamei a minha tia Juju. Um beijo, tia Juju. Você faz parte do início dessa apoiando. história. E a Giovana e a Camila. Então, 2 amigas. E assim eu comecei um encontro por semana para falar sobre aprendizagem. A gente se encontrava virtualmente. E aí eu brincava de ser professor de aprendizagem, para mostrar o que eu estava aprendendo sobre o tema. E assim, de semana em semana, nasceu o GVA, que era o Grupo de Vestibulandos Autônomos. E aí esse grupo foi aumentando, de 3 pessoas subiu para 5, depois para 15, e aí a comunidade nasceu. Então a Reaprendiz nasceu nesse intuito de ajudar as pessoas, primeiro os meus amigos e a minha família, a aprenderem a aprender, a dominar a capacidade de aprendizagem. Então assim nasce em 2020 o início, esse protótipo, para conseguir entrar na faculdade. Que bacana, Luiz, muito bom. Vocês vêm aqui hoje trazendo essas inúmeras experiências, né, que falam sobre esse aprender a aprender. E o que seria isso nas práticas de aprendizagem? Né? Explica mais pra gente sobre esse conceito. Boa.
Acho que o aprender a aprender, ele perpassa exatamente, inicialmente, pelo seu autoconhecimento e, consequentemente, a partir do momento que você tem a consciência da importância de estar aberto, né, a novas perspectivas. E com isso, logicamente, que vai um pouco além, porque ele está pautado em paradigmas maiores, como o saber, o fazer, o conviver, consequentemente o aprender a aprender. E eu sempre reafirmo que o aprender a aprender, ele vem exatamente quando a gente se dispõe a reaprender. Porque, no meu caso, há um bom tempo já fazendo educação, eu percebo que para que a gente possa estar sempre inovando-se, há uma necessidade de todos os dias você se fazer presente nessa perspectiva do aprender a aprender. E aí, lógico que temos que levar em consideração principalmente as pessoas com as quais a gente convive, né? E tudo que de repente pode somar para a nossa vida. Então é dessa maneira que eu busco aprender a aprender, sempre buscando saber, fazer, conviver, aprender e por aí vai. Bacana. Eu acho que tem uma metáfora para mim que resume muito bem o que é aprender a aprender. Tem uma frase que ela geralmente é atribuída ao Lincoln, se eu não me engano, Abraham Lincoln, mas que ele falava que se ele tivesse 2 horas para cortar uma árvore, ele passaria 1 hora e 50 minutos afiando o machado e 10 minutos cortando a árvore. Então, também o aprender a aprender, na minha vida pelo menos, ele nasce a partir do momento que eu percebi que eu não estava com o meu machado da aprendizagem afiado. Ou seja, eu não estava com a minha ferramenta de trabalho suficientemente afiada para poder aprender o que eu queria. Então, acho que quando a gente aprende a aprender, a gente também melhora a nossa capacidade de resolver problemas, de descobrir e de transformar, né? Como o Ricardo falou, tanto um aprendiz, um estudante, quanto um educador, ele se beneficia a partir do momento que ele domina a capacidade de aprendizagem. Porque aprender é se transformar. Então, se você aprende a aprender, você aprende a se adaptar e a se transformar num mundo incerto como o século XXI. Exatamente. E o Ricardo me fez lembrar de uma frase que a gente adora usar aqui no Instituto, que é do Steiner. E ele fala que só há educação depois que há a autoeducação. Né? Então, a gente fala de uma educação transformadora, mas primeiro essa educação tem que transformar assim, né? Então, tem que existir esse movimento, né? Sim. E falando nesse movimento, né, em relação a ainda sobre essa nossa parceria do Instituto Signativo e da Reaprendiz, a gente sabe que vocês estiveram lá em Sapezal nos últimos dias, né, no encontro presencial agora no mês de agosto. E conta um pouquinho pra gente como que foi essa experiência de vocês lá com os nossos queridos educadores que estão aqui ouvindo a gente e da região. O que mais vocês gostaram, o que de mais significativo vocês trouxeram e vivenciaram e conseguem trazer de lá? Acredito que a minha maior experiência em Sapezal foi exatamente me deparar diante de um grupo de professores que estão muito sedentos de aprender, né? E, ao mesmo tempo, pela parceria com o Signativo, a questão da gente ter feito essa prática educativa, de fato, um exercício prático. E perpassando por territórios, por mim, antes desconhecidos. Vamos lá, vamos aprender a aprender. E onde? Numa aldeia. Se eu vou falar de natureza, então veja que maravilhoso. A gente está diante de um espaço que é rico nesses elementos. Então, fazer a educação em Sapezal, dentro desse período que passamos juntos, foi assim, por demais interessante, porque foi em territórios que eu particularmente nunca havia entrado. Então, foi muito mais significativo, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que a experiência maior, além dos espaços, dos territórios que a gente buscou desenvolver as atividades, porque também foi feito um trabalho em equipe, né? Não estava apenas a Reaprendiz, estávamos com outros profissionais de áreas distintas e houve uma sinergia. E, com certeza, as pessoas foi o que, de fato, foi o mais importante na relação de Sapezal. Que bacana. Nossa, e pra total. você, Luiz? Para mim, o que mais marcou é que foi um processo, particularmente para mim, desafiador, porque eu tô nessa jornada de empreender na educação e estar lá, para mim, foi um espaço também de prototipação.
Então, já faz 2023, já faz 3 anos que eu crio experiências de aprendizagem online, ou fora do sistema educacional, né? Então, eu empreendo, eu abro um grupo, e as pessoas chegam nesse grupo, não necessariamente estando dentro da escola. Então, faz 1 ano que eu comecei a voltar a querer criar isso dentro de universidades, de escolas, e a começar a fazer empresas também. Então, para mim, o desafio foi voltar a estar dentro da escola e conseguir recriar aquilo que eu aprendi a fazer fora da escola, dentro dela. Então, por exemplo, o festival de reaprendizagem que a gente fez. Em vez do professor chegar lá e ter as palestras prontas, o que a gente fez no sábado é uma arquitetura de aprendizagem, né? Eu falei de design de aprendizagem. Eles são quem oferecem as próprias palestras. Então, a gente chama isso de arquitetura de ofertas. Eu chego e eu posso oferecer o meu saber para essa comunidade. Ao invés de só ser passivo e chegar aqui nesse curso e eu escutar o que o outro tem para me dizer, eu posso ser um co-criador desse momento de aprendizagem. Então, a gente inverte a lógica da educação. Que a gente sai dessa lógica de instrução, né? O Paulo Freire chamava isso de educação bancária. Então, estão depositando em mim o conhecimento e eu passo para a lógica de descoberta. Eu proponho, eu contribuo para essa comunidade. Então, acho que o que mais me marcou foi esse mix de sentimentos de medo, de tô propondo algo novo num ambiente que talvez nunca viveu algo parecido, e ao mesmo tempo ter o apoio da equipe Reaprendiz, do Signativo, para, tipo assim, estamos aqui para testar, estamos aqui para prototipar, e a gente vai fazer junto, e é só testando de fato que se descobre outras realidades. Então, acho que isso foi o que mais marcou, assim, esse apoio e a possibilidade de fato experimentar algo novo dentro da escola. E os nossos educadores lá de Sapezal e região, eles são sedentos por conhecimento, Nossa. né? Eles são muito receptivos. E isso torna o trabalho muito mais bacana, né? A gente vai unindo esforços para um objetivo em comum, né? Muito. É muito interessante. Tem um movimento de aprendizagem que eu faço parte que se chama ALC, né? ALCs são Agile Learning Centers, que em português são Centros de Aprendizagem Ágil. Dentro desse modelo educacional, existe a metáfora da árvore da aprendizagem, que é o solo para qualquer experiência de aprendizagem efetiva é a confiança. Então, o que eu mais senti em Sapezal foi o solo de confiança que o Signativo já tinha criado com essas educadoras. Porque para você se propor a testar algo novo, você tem que estar com segurança psicológica. Você tem que estar bem, você tem que estar à vontade. Então, o fato de sempre todo encontro começar com alguma dinâmica, com alguma brincadeira, com escuta, criou já esse espaço de confiar na equipe Signativo. Então, acho que para a gente inovar, a gente primeiro tem que trabalhar cultura de confiança, que é inclusive o que o professor Ivan levou para a gente também, né? Como é que a gente cria esse espaço de segurança dentro da aprendizagem. Ai, que bacana. E eu tô sabendo também que rolou uma imersão lá na Vila Itanorte, no município de Campo Novo dos Parecis. E o trabalho com o pessoal lá foi bem diferente do trabalho que vocês fizeram com os educadores em Sapezal, né? Lá foi feito com um público mais jovem. Então, contem pra gente o que aconteceu por lá. O que de fato aconteceu por lá foi algo assim inusitado. Para mim, na verdade, sentir e conhecer uma juventude de um outro território. Então, quando você vai para o processo comparativo, você diz assim, não, são apenas jovens que estão com uma busca enorme de aprender. No entanto, por tratar-se de um distrito onde o território é pequeno, o número de oportunidades para eles, às vezes, com certeza, são mais reduzidas. Mas o que a gente sentiu é que o pessoal, de fato, da escola AGEU, eles estão nessa busca. E aí foram momentos assim, de bastante construção, onde a gente pôde realmente perceber também o quanto esse jovem, quando orientado por nós, os adultos, de repente eles tornam-se mais assertivos naquilo que eles desejam. E daí, com certeza, a proposta do protagonismo começa a surgir. Acredito que a semente foi lançada, vai precisar ser regada para que, de fato, a gente possa ter, no futuro próximo, experiências bem inusitadas, tendo à frente toda a juventude do distrito. Isso, de Vila Itanorte. Para mim tá quente, assim. A gente saiu de lá hoje, né? Itanorte, para mim, foi muito especial,
Porque, que nem eu falei, 2020 nasce a Reaprendiz como uma brincadeira, né? Tava brincando de ser professor de aprendizagem. Aí minha mãe falava, mas você tá fazendo o quê? Eu falei, mãe, eu tô brincando de ser professor de aprendizagem. Como assim professor de aprendizagem? Existe essa matéria? Não sei se existe, mas eu tô criando agora. E tanto que hoje, com o novo ensino médio, veio o Projetos de Vida. Então eu brinco que eu estudei para uma matéria que eu não sabia que existia, né? Que é o Projetos de Vida. Então, foi muito especial porque Ricardo também percebeu isso. Eu me identificava muito com aqueles jovens. Aquela insegurança. Eu, apesar de hoje eu ser mais comunicativo e trabalhar com comunicação, eu fui muito tímido na minha adolescência. Mentira, Acredite. Luiz. Não, as pessoas não acreditam nisso. Não acreditam. A minha mãe, ela me viu, meu pai também. Eles são assim, eles ficam, o que aconteceu? Quem entrou nesse corpo aqui? Então, olhar para eles e também perceber esse desafio que eles possuem de querer, dessa vontade de ser incluído socialmente, de querer compartilhar, mas às vezes ter medo de botar para fora, de ter sonhos, de ter vontades, mas às vezes não tem um adulto só para escutar e falar, vamos lá. Tá então, atento às necessidades desses jovens. Então, né? Esse espaço de escuta da juventude foi um lugar que eu também me conectei muito. Então, eu tô com 21 anos de idade. Eu saí do meu terceiro ano em 2018. Então, assim, tá quente em mim ainda essa experiência do ensino médio. E aí, chegar nesse grupo, ver como no início eles estavam mais travados, mais enrijecidos, assim, com medo de colocar as ideias. E aí, no último dia, eles estarem já compartilhando e com um sorriso no rosto. E aquele carinho também, eles vindo na nossa despedida, abraçar para se despedir. Então, assim, para mim foi uma sensação muito quentinha, sabe? De perceber que às vezes o que a gente precisa é só criar uma estrutura para que o jovem coloque as ideias dele na mesa e a gente possa não só ser professor como alguém que instrui, mas ser facilitador como alguém que apoia o caminho de aprendizagem a partir da autodireção deles. Então, o que a gente fez lá em Itanorte basicamente foi começar uma comunidade de aprendizagem, um núcleo de aprendizagem. Cada jovem escolheu temas que eles gostariam de se desenvolver. Então, teve empreendedorismo, meio ambiente, esporte, ciência e tecnologia e outros. Eles se organizaram em grupos e eles começaram a projetar ações que eles gostariam de colocar no mundo. Vamos reformar a horta da escola. Vamos criar uma interclasse com os outros municípios. Vamos fazer uma campanha de conscientização para o meio ambiente. E a partir daí a gente criou essa base para eles terem agora um plano de ação e agora esse trabalho em apoio com a coordenação também de continuar regando essa semente da autodireção que foi plantada lá. Com certeza. E ainda pensando nessas experiências com os jovens, né? Lá na Vila de Itanorte, né? E pensando também no suporte para os nossos educadores. Como que a gente pode fazer para ler, né, tudo isso que você traz, né? Como que a gente mapeia, como que a gente inicia pensando nas necessidades desses jovens e como que a gente faz com que eles tenham esse prazer pelo aprender a aprender. Quer começar? Se a gente puder pensar assim, não digo em estratégias, mas pensar em pontos que venham como um suporte para os nossos educadores. A gente pode compartilhar uma das arquiteturas que a gente usou lá, né? Arquiteturas, essa é melhor do que estratégias. Porque o que é uma arquitetura de aprendizagem? Para trazer um pouco dessa nova terminologia, né? Que arquitetura parte da ideia de que é um modo de se pensar ou de se fazer. É uma estrutura que a gente pode propor, uma dinâmica, a gente pode chamar de técnica, que ajuda o indivíduo a projetar um comportamento com mais autodireção. O nome dessa arquitetura que a gente usou foi Horizontes de Aprendizagem. Então, basicamente, é você convidar o aluno, o aprendiz, a ele pensar o que ele quer aprender ou criar. Porque por mais que pareça uma pergunta muito simples, eu tenho conhecidas minhas, uma amiga de 30 anos, que ela falou que foi só na AESEC, conhecem? A AESEC é uma organização universitária em que inspira o protagonismo juvenil. E ela disse que foi só com 27 anos, 28 anos de idade, que alguém chegou para ela e perguntou, o que você quer aprender? Então, parece uma pergunta simples, mas é uma pergunta muito poderosa. Exato. Então, essa arquitetura de propor para um jovem, para ele pensar o que você gostaria de criar ou aprender, é você pensar no seu horizonte de aprendizagem. Por que a gente chama de horizonte? Porque é um lugar que você quer caminhar em direção. Então, quando a gente
começa o projeto propondo que eles pensem qual é o horizonte que eles querem traçar, a gente está dando na mão deles o poder de eles escolherem o caminho que eles querem criar nessa jornada de aprendizagem. Ai, que bacana, gente. É de E dessa babar. maneira, acho que a gente consolida quando, de repente, a gente suscita nesse estudante o quanto é importante ele se apropriar de conteúdos, de experiências, Sim. de pessoas, Uhum. de redes, que tudo isso junto também é uma nova arquitetura. Exatamente. E, principalmente, o quanto eles nos surpreenderam. Porque, de repente, surge lá em Itanorte um grupo de estudantes que quer conhecer da ciência e da tecnologia. Um grupo de estudantes que quer dominar as competências socioemocionais e a comunicação. Então, na medida que também eu tenho esse novo, fica dito que, não, aqui não tem acertos, aqui também não tem erros. Aqui há meios da gente buscar juntos um processo novo. E isso está pautado lá em Paulo Freire, né, quando ele bem afirmava que o erro não é um fim, mas é um meio para o acerto. E isso aí, com certeza, na prática a gente sentiu. E saímos assim, muito confiantes de que o processo está germinado agora, lógico, com um acompanhamento devido. Mas na frente a gente vai obter grandes resultados, principalmente pensando que eles têm uma vida no que diz respeito ao pessoal, ao acadêmico, ao profissional. Então, esse papel, o adulto vai e provoca. E eles, enquanto jovens, de repente se soltam. Ai, que legal. Ricardo, você me fez lembrar agora de um registro que eu vi de vocês. Não sei em qual dia vocês estavam com uma camiseta que tem uma frase que vai muito ao encontro do que a gente acredita dentro do Instituto, né? Que tudo é um convite, né? Você falou, não há um caminho, né? Não há o certo e o errado, tem que ser feito isso, tem que ser feito aquilo. Tudo é uma inspiração, né? O que a gente busca trazer para os nossos educadores é inspiração para que isso reflita e impacte diretamente na vida dessas crianças e desses jovens, né? E aí você tocou na inteligência emocional. Acho que a gente percebe muito forte no trabalho da Reaprendiz de vocês a valorização das histórias, das vivências, né? Que você estava falando, Ricardo, nesse processo, é muito importante. Porque as histórias, elas têm esse poder de nos aproximar, de nos conectar. E quando isso é valorizado, a gente consegue criar esse campo, né, de confiança, de abertura, né? Criar essa cultura de confiança que você falou que inicialmente os jovens estavam travados e aí eles foram se soltando, percebendo que eles podiam pisar naquele solo, que aquilo era bom. Então, tudo isso, né, pensando aí nesse suporte da inteligência socioemocional, a gente consegue, sim, né, transformar, alterar esse campo emocional desses jovens e fazer com que eles fiquem mais receptivos a tudo isso. E como que tudo isso vocês pensam em desenvolver também quando vocês estão ali arquitetando, né, valoriza o emocional, né, olha para esse ser humano ali em todas as suas dimensões, né, quando a gente fala de olhar para esse ser humano, tendo as dimensões do ser integral, o emocional, o social, o cultural, como que é pensado nisso quando vocês olham para toda essa arquitetura? Sim, eu gosto desse termo arquitetura de aprendizagem porque quando a gente pensa na educação hoje, a gente pode perceber que existe uma estrutura, existe, né, uma forma a se fazer. A estrutura que existe hoje, ela tendencia que você seja passivo. Porque se você está enfileirado com o olho na nuca e só uma pessoa está na frente, é uma questão de arquitetura que o ambiente está te dizendo que quem está lá na frente sabe mais, até porque ele está acima de você. Então, quando a gente remodela essa estrutura, essa arquitetura, a gente começa também a repensar como que a gente está criando esse aprendizado. Então, pensando nessa estrutura de como que se cria uma experiência de aprendizagem, uma coisa que aconteceu, de uma arquitetura que a gente usou, é a arquitetura da roda. Então, a gente se sentava em roda. Isso permitia que cada um pudesse olhar olho no olho. E a partir daí, a gente já começava a criar um campo emocional muito mais saudável. Tanto que uma coisa que eles gostaram e pediram, tipo assim, eles queriam que continuasse fazendo roda na escola. Porque eles se sentiam mais à vontade. Sim. Então, quando a gente muda a estrutura, quando a gente muda a arquitetura de como fazer um processo de aprendizagem, a gente começa também a mudar no resultado do comportamento que aquela estrutura gera.
E tem uma estrutura que eu gosto muito de usar, que vem da Schumacher College, que são os 3 Hs, que em inglês é Heart, Head, Hands. Então, coração, mente e mãos. Então, quando eu crio uma experiência de aprendizagem, eu até coloco assim no meu planejamento, cada parte desse roteiro do que a gente vai fazer, eu coloco ou um coraçãozinho, ou um cérebrozinho, ou uma mão, para eu saber se eu tô mesclando, porque senão eu tô pesando muito no conteúdo e tem muita mente. Ou senão eu tô pesando muito na mão e aí tem pouco termo técnico para também dar sentido a essa realidade. Ou eu não tô colocando suficientemente espaço para emoção, para compartilhar sobre como a gente está se sentindo. Então, uma estrutura que eu gosto de pensar para criar esse campo emocional mais saudável é o coração, mãos e mente. Então, eu desenho qual etapa dessa experiência tem cada um desses 3 elementos, né? Aí a gente consegue recriar essa estrutura de aprendizagem, não ficando só na mente, que é geralmente o que a estrutura convencional de educação mais enfatiza, né? Que é o conteúdo, e esquece da emoção. Olha só. Gente querida, e o que vocês diriam que foi um bom aprendizado que vocês levam dessa experiência toda que tiveram aqui nas bandas do MT? Saindo daqui com que tipo de sentimento? Eu, particularmente, eu saio com o sentimento do quanto é importante você acreditar na educação enquanto um elo que transforma. Por quê? Porque quantos livros a gente lê num processo de formação? Quantos teóricos a gente conhece? Mas se de fato a gente não conseguir transpor para uma realidade, acreditando que através da educação pautada do século XXI, que é a interdimensional, que trabalha as soft skills, fazendo com que esse indivíduo se aproprie cada vez mais e transforme a sua vida e das pessoas com as quais você está. Então, de fato, não tem como sair daqui, e eu sempre reafirmo que o meu papel enquanto educador é fazer com que, ao entrarmos em sala de aula, possamos sair melhores do que entramos. E esse exercício eu consegui enxergar em todas as formações de Sapezal junto às professoras, mas também junto aos estudantes lá em Itanorte. Por quê? Porque de imediato eles já nos davam uma resposta. Não necessariamente aquilo que a gente busca do adulto, que é, eu preciso de um feedback. Não, a resposta veio através de um abraço, através de uma mensagem, Ou seja, isso me fez sair mais fortalecido e com o desejo de fazer com que a Expedição Reaprendiz também possa chegar em outros espaços, principalmente porque nós estamos levando esse processo de questionamento, de provocação para jovens que têm menos oportunidades de vida, que são os estudantes de escolas públicas, e que muitas vezes o acesso não é tão fácil quanto da escola privada. Exatamente. Embora também tenhamos tido ou pensamos em ter oportunidades dentro de um segmento privado. Porque são necessidades também distintas. Mas no caso daqui de Mato Grosso, foi uma realidade que estava estendida à rede municipal e à rede estadual. Então foi assim, por demais prazeroso. Nossa, sim. Eu saio... Primeiro, muito grato pela oportunidade e o convite do Instituto Signativo. Também saio empoderado de perceber que existem novas formas de se fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, no início da conversa, eu compartilhei que a Reaprendiz nasceu como uma tentativa de entrar numa faculdade ganhando bolsa. Essa tentativa deu errado. Eu não entrei nessa faculdade, eu não ganhei a bolsa, só que a Reaprendiz, enquanto empreendimento educacional, começou a dar tão certo, as pessoas começaram a gostar, a se interessar por esse tema, e aí a Reaprendiz de 15 pessoas, depois estava com um grupo de 30, depois a gente atingiu 50, hoje já foram mais de 150 pessoas no grupo. Eu comecei essa vida nômade, nesse processo comecei a expedição, e durante a expedição conheci o Ricardo e outras pessoas maravilhosas. Então, a Expedição Reaprendiz hoje tem sido essa viagem, passando pelas 5 regiões do Brasil, criando e vivendo experiências de reaprendizagem. Então, para mim, poder estar aqui e pela primeira vez testar essas arquiteturas dentro de uma escola pública, para mim isso é um privilégio
pensar que 3 anos atrás eu tava no meu quarto, no auge da pandemia, falando numa videochamada pra minha tia e pra 2 amigas. E em 3 anos Tia intensos, tia Juju, mais um beijo pra você. Então, 3 anos intensos de teste, prototipação, conversar com pessoas, estudo e viver em comunidade pra poder chegar aqui e ter a coragem de testar tudo isso. Então, eu gosto muito de pensar que um doido convida o outro doido, né? Se encontram. Então, os doidos se encontram. Então, eu saio extremamente grato com isso. Ah, que bom. E a gente fica super feliz, sabe? De pensar em tudo isso com vocês. A gente fica muito feliz de ter tido vocês aqui, olhando para nossa região, aqui para essa, né? Esse pedacinho da expedição Centro-Oeste. Espero que não cesse por aqui, né, Ricardo? As sementinhas que você falou, tenho certeza que elas vão germinar. E assim, todas essas questões que vocês trazem também são muito importantes para a gente dentro do Instituto, né? A gente acredita verdadeiramente que pensar em todos esses aspectos da educação e dos processos que envolvem a aprendizagem, né? Isso é que vai ajudar a transformar, a impactar a vida das nossas crianças e dos nossos jovens. Então, pensando exatamente, né, nesse olhar tão cuidadoso para esse ser humano, né, no seu desenvolvimento integral. E aqui no Signativo a gente não olha só também para a formação dos educadores. A gente olha, sim, de forma muito cuidadosa, porque isso é muito importante, né, essa formação que vem lá da base, a gente sabe disso, mas a gente acredita em como tudo isso transforma, a partir desses processos formativos, a vida do educador. Né? A gente pensa aqui primeiramente nos nossos educadores e como que isso tudo vai impactar na vida das nossas crianças e dos nossos jovens. Porque a gente sabe que tudo isso acontece lá no chão da escola, né, Ricardo? Quem estiver aí nos escutando, né, que leve tudo isso, né, como uma inspiração, ressignificando aí todas as suas vivências e a dos seus alunos, né, dentro de sala de aula. Então, gente, eu queria aqui, né, já começar a encerrar o nosso encontro. Vai todo mundo... aquele efeito sonoro. Que delícia. Dava para passar uns 3 dias aqui escutando esses história. dois. História que eu não falo. História é o que mais tem, né? A gente passaria aqui muito tempo escutando vocês, né? A Karen não tá aqui, mas esse trio, ele se complementa, a gente é muito fã. E eu queria fechar esse momento pedindo para vocês deixarem uma mensagem aí para encerrar o nosso encontro. Maravilhoso. Acho que a mensagem maior também é exatamente para todos nós que fazemos educação, estarmos atentos o quanto é importante a gente aprender com o outro. Que todos nós nos permitamos a isso. Que não deixemos que desafios, a exemplo de idade, a exemplo de gênero, a exemplo de tantas, digamos assim, tantas coisas que horas podem ser vistas como contravalores, nos impede para isso. Então, que a gente se permita enquanto pessoa, tendo a premissa de respeitar. Eu digo sempre que o educador é aquele que impacta e impacta além muros da escola. Para nós, hoje, da Reaprendiz, eu, enquanto indivíduo que estou me permitindo a esse processo de relacionamento intergerações, de repente, nós não estamos além muros, nós estamos além fronteiras. Então, que cada educador que esteja nos escutando, que cada estudante que, de repente, também esteja nos escutando, tenha em mente que o único responsável pelo processo de transformação perpassa por nós. E daí, então, sigamos em frente. Muito grato ao Instituto Signativo e toda a sua equipe e espero que a gente possa realmente fazer acontecer novos encontros. E vamos. Maravilhoso. Eu acho que eu fico com a ideia final também depois dessa experiência que eu percebi que eu não vou mudar o mundo. Isso para mim foi muito importante, porque eu caía muito nesse lugar de salvador. Não, porque eu quero mudar a educação, que eu vou mudar. E aí chegou uma hora que isso começou a pesar a minha cabecinha de 21 anos de idade. Muita pressão. Muita pressão. E acho que é um lugar também que não é onde eu gostaria de estar, porque eu acho que não é saudável, nem pra mim, nem pra como o outro recebe isso, como se eu tivesse uma resposta pra dar. Então me fica muito esse lugar do olhar da humildade pra aprender com o outro, independente da idade, independente da região, independente do gênero. E eu percebo também que o que mais tem me transformado, ao invés de querer salvar o mundo,
é olhar para as experiências e para a conexão das pessoas. Então, eu não quero mais salvar o mundo, eu falo. Eu quero criar experiências. Se nessas experiências eu estou conectando pessoas, eu confio que esse espaço de confiança e confiar que o outro tem autonomia, que o outro é curioso e que o outro pode criar o seu próprio caminho, e eu estou aqui como um facilitador dessa aprendizagem, eu acredito que assim a gente começa a retomar esse prazer no aprendizado. Ai, que lindo, né? E a gente espera que vocês sigam sempre com essa energia e com certeza ampliando, né? Fazendo a gente ampliar a nossa visão de mundo. E assim, a gente encerra mais um encontro. Vocês acabaram de ouvir o SignaCast, um podcast do Instituto Signativo sobre uma educação que faz sentido e que faz sentido. Nos sigam nas nossas redes sociais, acompanhem as nossas atualizações, tem muita coisa boa por lá e até a próxima. Um beijo! Beijo, tia Juju!